Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Paysandu acaba de vencer seu quarto jogo no Campeonato Paraense. Paysandu 2, Bragantino 1, jogo realizado agora à noite na Curuzu. Apesar da vitória, não foi uma grande atuação do Paysandu. E isso e outras questões vamos abordar no vídeo de hoje. Meu nome é César Maric, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal a se inscreverem, deem like no vídeo, acionar as notificações. É muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Vocês podem comentar à vontade, podem concordar, discordar de mim, não tem problema algum. Eu sempre respondo vocês aqui no canal, vamos interagir, assim o canal vai crescer cada vez mais em 2024 e vai fortalecer cada vez mais o futebol paraense, porque é mais uma voz do futebol paraense para todo mundo e agora aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, deem like no vídeo e vamos para o assunto. Primeiro, antes de analisar a partida, eu deixo claro sempre uma coisa: eu não fico focado em arbitragem. A arbitragem faz parte do jogo e quando acontece algum erro, eu venho aqui e falo onde que o juiz, na minha concepção, errou e parto para realmente analisar a partida, porque tem muitos programas esportivos, aí tem comissão técnica para falar de arbitragem, muita gente focada, que trabalha no futebol focada em arbitragem, que você acaba escondendo deficiências da equipe. E eu não gosto disso, não gosto de ficar voltado só em arbitragem, então só para deixar isso claro. Falando de arbitragem, o juiz, 3 pontos capitais. O juiz acerta na expulsão do Jean Dias, era o último homem, indiscutível, ele nem reclama, o Paysandu nem reclama da expulsão. Foi uma expulsão que a gente vai até analisar no decorrer do vídeo se foi correta a atitude do atacante ou não, mas foi para expulsão. Antes disso, aos 28 minutos. Antes, aos 12 minutos, o Maia do Bragantino, ele pisa de propósito, de maneira proposital, no jogador, até no Jean Dias, no jogador do Paysandu, era para ter sido expulso, claramente expulso, era para o Bragantino ter um homem a menos desde os 12 minutos. Porém, 3 minutos depois, o Val Soares também acerta uma cotovelada no rosto do jogador do Bragantino, também caberia cartão vermelho. Não sei se ele fez isso para descontar do pisão que o jogador do Paysandu sofreu, se ele daria essa cotovelada se o Bragantino tivesse um jogador a menos. Não sei, também não importa essa análise. Então o juiz erra em não expulsar o Maia do Bragantino e também em não expulsar o Val Soares do Paysandu. A torcida do Paysandu também reclamou de 2 questões, 2 pênaltis que o juiz não teria dado, eu também não teria dado. Enfim, o juiz erra em lances capitais, que é na expulsão do Maia, a não expulsão do Maia e a não expulsão do Val Soares. Agora, vamos analisar do jogo em si. Vamos analisar os primeiros 28 minutos. O Paysandu não fez uma boa partida, porque a partir dos 28 minutos é a questão que o Jean Dias é expulso. O Paysandu não começa bem a partida, no todo não faz uma boa partida. Enquanto estava 11 contra 11, o Paysandu poderia ter implementado uma velocidade maior no jogo, não implementou, foi um time muito lento. Você via logo de cara uma disparidade muito grande técnica entre as equipes. A equipe do Bragantino é muito frágil, mas muito mais frágil que a equipe do Paysandu. Pode estar sendo bem disposta em campo, ainda não perdeu, é uma equipe que os jogadores realmente mostram muita vontade, tentam superar uma deficiência técnica e tática na base da vontade, então isso assim tem que ser valorizado, mas a diferença técnica das duas equipes é muito grande. E o Paysandu entrou em marcha lenta. O Paysandu não começa bem a partida, uma equipe muito lenta. Nesses 28 minutos, quem eu gosto mesmo do Paysandu, talvez para mim estava fazendo a melhor partida com a camisa do Paysandu, é o Biel. O Biel ele saiu para buscar o jogo, ele deu bons passes, começou a dar um dinamismo que eu não vi nele em outras partidas. Para mim, o melhor jogador do Paysandu nesse primeiro tempo foi o Biel. O Biel foi um jogador interessante de se ver com a camisa do Paysandu nesse primeiro tempo. Acontece que, aos 28 minutos, de um Paysandu lento, do meio campo não funcionando direito, a exceção do Biel, que era o jogador mais articulador e mais perigoso da equipe do Paysandu, o Paysandu antes faz um gol aos 22, um gol incrível com o Nicolas, do meio campo, um golaço. Ele realmente percebeu o bom goleiro Henrique fora do gol. A culpa nem é do goleiro, o goleiro sempre fica, o goleiro fica na linha quando a bola está no meio campo, né? Então, totais méritos são Nicolas, que faz um golaço, o gol mais bonito do Campeonato Paraense, e talvez seja, ainda faltam muitos jogos, mas talvez seja até o final o gol mais bonito do Campeonato Paraense. Realmente foi um gol espetacular. O Paysandu com com um gol a mais e 11 contra 11, era praticamente certo a vitória bicolor. Porque o Paysandu, por mais que não estava numa boa noite, é uma equipe com superioridade técnica bem maior que o seu adversário. Acontece que, aos 28 minutos, o Edilson, que era no momento o último homem do Paysandu,
Ele tenta driblar no meio campo, ele perde a bola para o atacante do Bragantino, que parte em velocidade, né? O Giliarte parte em velocidade para o ataque. Assim, o Edilson não podia perder essa bola, um erro muito grande do lateral direito do Paysandu, que não vinha fazendo uma boa partida e coroou essa não boa partida com esse lance. Nisso, o Giliarte sai na cara do goleiro, do Matheus Nogueira. O Jean Dias, ele tenta recuperar, ele vê que não vai conseguir tomar a bola e ele faz a falta. Então, uma interrogação. Será que foi correto? Será que foi necessário ele fazer essa falta? Porque acabou nesse show de horrores, nesse lance do Paysandu, né, com a perda de bola do Edilson, com a expulsão do Jean Dias. Nesse mesmo lance, para completar, saiu o gol do Bragantino também. Então, talvez se o Jean Dias não tivesse feito a falta, o Bragantino teria feito o gol. Porque o Giliarte, ele também, no segundo tempo, ele pegou duas bolas na frente do Matheus Nogueira e errou os dois. Era para o Bragantino ter vencido o jogo, mas ele perde dois gols claros. Então, ele poderia também ter perdido esse gol. Então, assim, não vou recriminar aqui o Jean Dias, ele optou pela falta, porque o lance não foi culpa dele. Ele tentou recuperar na jogada, o lance realmente foi culpa do Edilson. E na cobrança de falta do Charles, entra a falha do Matheus Nogueira, porque a bola foi no canto do Matheus Nogueira, no canto esquerdo dele. A falta não foi forte, foi dentro da área, uma falta perigosa, mas não foi forte. Estava bem acessível para ele fazer essa defesa, e ele não consegue fazer a defesa, ele encosta a bola e o Bragantino vai lá e empata o jogo. Você tem agora, aos 28 do primeiro tempo, o Paysandu com um homem a menos e o Bragantino empatado em 1-1. Mesmo assim, no primeiro tempo, no restante do primeiro tempo, o Paysandu é mais perigoso que o Bragantino. Fica clara a intenção da equipe de Bragança, que mesmo com um homem a mais, não se importou de ter um homem a mais. Não foi aquele time, a gente tem um homem a mais, vamos atacar. Não. Continuou jogando como se fosse 11 contra 11 e só saía nos erros do Paysandu. E o Bragantino só atacou o Paysandu nos erros do Paysandu, que ficaram muito claros ainda no segundo tempo, que a gente vai chegar lá. Então, o primeiro tempo acaba com o Paysandu atacando ainda mais do que a equipe adversária, mesmo com homem a menos. Só que entra nesse final de primeiro tempo e no segundo tempo uma variação tática que eu não gostei, feita pelo Hélio dos Anjos. Que foi o quê? Com a expulsão de Jean Dias, é lógico que vai complicar mais, você ter um homem a menos. Só que acontece, o Brian que estava na esquerda não vinha fazendo uma boa partida, o Brian que estava na esquerda ele vai para a direita e o Biel ele joga como um atacante pela esquerda. Isso praticamente minou a partida do Biel. Como eu disse aqui, o Biel vinha fazendo uma boa partida, para mim era o melhor jogador do Paysandu no jogo, só que a partir do momento que ele sai do meio, ele vai para o ataque pela esquerda, você mina muito ele. Então você tirou ele um pouco da partida e colocou no meio campo, só tinha o Bispo e o Val Soares que não vinham fazendo boa partida. Os dois foram muito bons, um rendimento muito bom contra o Remo, hoje também não tiveram bem. Então assim, você acaba prejudicando o desempenho da sua equipe, então não gostei dessa variação tática, mesmo entendendo que o Paysandu estava com um homem a menos. Começa o segundo tempo, o Paysandu com um homem a menos, sempre considerando isso, não vinha bem também. Ele não via seu adversário atacar. O Bragantino não ataca. O Bragantino atacou duas vezes com mais perigo, que o Bragantino só não sai da vitória porque o Giliarte ele pega duas bolas na frente do Matheus Nogueira. O Matheus Nogueira se redime do gol que falhou e faz uma grande defesa. E na segunda, o Giliarte manda a bola para cima. E duas falhas individuais do Wanderson, mas duas falhas claras. Na análise individual dos jogadores, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Wanderson. Então o Bragantino ele teve essa chance para vencer a partida, não venceu, mesmo com o homem a menos, o Paysandu não muito inspirado, alguns jogadores bem abaixo na partida de hoje, não conseguindo chegar a seu gol, conseguiu chegar no final da partida, quando entra o Vinícius Leite entra na partida, ele joga mais pelo lado direito e entra o Juninho tem uma primeira oportunidade de finalizar, ele finaliza mal, só que na segunda oportunidade que ele tem, ele faz um bom domínio dentro da área, bate cruzado, sem chances para o goleiro Henrique e determina o gol da vitória do Paysandu. Um gol muito importante, mais do que para o Paysandu, mas para o próprio Juninho. O Juninho, ele é um jogador, é um meia com uma característica diferente do Paysandu. Não falando que ele é melhor que os outros, porque não é melhor que os outros meias. Só que ele tem uma vantagem que ele consegue pegar a bola um pouco mais atrás, consegue carregar mais a bola, dar mais velocidade, tem um drible melhor. Só que ele peca na hora de concluir as jogadas, tanto em finalização quanto em passe. Hoje mesmo ele deu uma finalização muito ruim, mas ele vai lá, se redime e faz o gol. Então, que esse gol realmente eleve a moral do Juninho, que pode ser um jogador, se não for titular do Paysandu, mas um jogador importante para entrar nesse segundo tempo e modificar um pouquinho o cenário da partida. Então fico muito feliz
por esse gol do Juninho, ele é merecedor disso e merecedor de muitas coisas boas. Então foi muito importante, mais do que para o Paysandu, para o próprio jogador. Então o segundo tempo do Paysandu, mesmo com homem a menos, também não é bom, porque o seu adversário não exigia, você precisava de ter alguma velocidade maior que você não tinha. Então, juntando tudo, o Paysandu com os jogadores e o Paysandu com 10 jogadores, ficou muito evidente na partida de hoje que o Paysandu tem algumas deficiências que precisam ser tratadas. Hoje não foi uma boa partida, saiu com a vitória, mas não podemos mascarar as deficiências da equipe com a vitória, nem por questão também de arbitragem. Agora vamos para o campinho. Se você ver aqui no campinho do Paysandu, você tem o Matheus Nogueira. O Matheus Nogueira, ele falha no gol do Bragantino, só que ele se redime também numa bola frente a frente com ele vai muito bem, então ele se redimiu. Na lateral direita, o Edilson, depois entrou o Michel. Edilson fez a pior partida dele na temporada. O Edilson é um lateral bem razoável, para te falar a verdade. Não sei se tem nível de Série B, mas hoje foi muito mal. Ele que proporciona um ataque que acabou na expulsão, culminou na expulsão do Jean Dias e também acabou saindo do gol do Bragantino na cobrança de falta. Em outros lances também ele perdeu a bola, fez algumas faltas bestas. O Edilson não foi bem hoje. A zaga com Wanderson e Lucas Maia, eu gostei novamente do Lucas Maia e não gostei novamente do Wanderson. É impressionante como o Wanderson não passa segurança, erra muito, erra em saída de bola, erra em domínio de bola, não é a primeira vez, isso contra adversários frágeis. Não estou citando aqui o Clube do Remo, que foi o adversário mais pesado que o Paysandu pegou, mas jogando contra outros adversários. Ele já tinha falhado também contra o Santa Rosa, ele já tinha falhado também lá em Caeté, lá em Bragança contra o Caeté, falhou hoje de novo, assim, ele falhou 2 vezes hoje, que se o Bragantino tivesse um atacante um pouquinho mais qualificado, o Paysandu não venceria a partida de hoje, seria derrotado da Curuzu. Então o Wanderson não passa segurança, é algo a ser observado e não é de hoje. Não é de hoje. Então é preciso realmente. Quem está no banco, já que o Carlão não está disponível, é o Nailon, que para mim o Nailon ainda é inferior ao Wanderson. Então, assim, entra o drama do Paysandu para a Série B em relação a zagueiro. Isso eu vou citando desde o início do ano. O Paysandu tem que reforçar melhor essa zaga. É o cobertor curto do Paysandu, é essa questão da zaga. Na esquerda você tem o Kevin, que faz uma partida razoável, não atacou tanto. Eu acho que é um jogador que poderia explorar um pouquinho mais o ataque, mas não atacou tanto. No meio tem o Bispo, que deu lugar ao Vilela. O Bispo não fez uma boa partida. Val Soares muito abaixo também. Val Soares, que para mim foi o melhor jogador do Repá, muito, muito abaixo. Entrou o Netinho depois em seu lugar. E o Val Soares também corria o risco de ser expulso, né, naquele lance que eu falei. E o Biel. O Biel é um jogador mais lúcido, talvez, hoje, na partida de hoje, da equipe do Paysandu, até ele jogar pelo ataque pela esquerda, né? Quando ele foi para o ataque pela esquerda, ele andou sumido, mas durante os 28 minutos que ele esteve realmente no meio-campo, tentando armar jogadas, até armando jogadas com lançamentos longos, precisos, foi um jogador interessante, um jogador que, das partidas que eu vi do Paysandu, que eu vi todas, foi essa a melhor partida que o Biel fez. Aí ele é substituído depois pelo Juninho, que entra, e já falamos aqui, fez o gol. Na esquerda, dos 3 atacantes, dessa vez o Brian realmente jogando como atacante, não foi bem. O Brian não foi bem, a segunda partida consecutiva dele que ele não vai bem. Depois ele vai jogar pela direita, porque ele tem o pé direito, só que também não consegue fazer uma boa partida. E ele é substituído pelo Vinícius Leite. No ataque, o Jean Dias, que jogou pouco, jogou 28 minutos, acabou sendo expulso. E também temos o Nicolas, que fez um golaço, se movimentou, o atacante, sem dúvida nenhuma, mais perigoso do Paysandu, fez um golaço hoje e foi prejudicado pela expulsão, né? Ficou sem seu companheiro de ataque, vem fazendo uma boa dupla de ataque com ele, mas o Nicolas, fica registrado aqui o gol dele e a sua movimentação. Então, nessa questão desse campinho do Paysandu, essas são algumas observações individuais que nós fizemos. Como eu disse, não foi uma partida boa do Paysandu. Há sempre algo para se tirar, mesmo das partidas que não foram boas, para serem corrigidas. Algo positivo da equipe do Paysandu: a entrada do Juninho, o gol do Juninho, como eu disse, um gol extremamente importante, e a participação do Biel, um Biel um pouco mais participativo e participativo com qualidade, que é o principal. Então, fica aqui registrado o lado positivo desses 2 jogadores, o lado negativo com o Edilson, com o Wanderson, Val Soares também um pouco mais abaixo, uma partida mais abaixo do Bispo, enfim. Não foi uma partida boa do Paysandu, não vamos esconder a questão de arbitragem e não analisar o Paysandu, porque é isso que importa, a gente analisar o jogo. Estamos aqui analisando o jogo, mas não foi uma partida boa do Paysandu, mas conseguiu a vitória. 4ª vitória em 5 jogos,
classificado praticamente já para a próxima etapa da competição, mas ficam aqui algumas observações para o Paysandu evoluir durante a temporada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês podem comentar aí à vontade, se concordam, discordam de mim, na minha perspectiva do jogo, que faltou um pouco mais de velocidade para o Paysandu, as substituições feitas, as variações táticas no decorrer da partida, enfim. Fiquem à vontade a comentarem e até o próximo vídeo.